pergunta inquietante, pertinente a cada um de nós em qualquer período da história da humanidade. Se fizéssemos, ou se tivéssemos a oportunidade de, em rápidos momentos, sabermos o que cada um, ou o que fez com que cada um chegasse a esta casa, provavelmente, na maioria das pessoas, a resposta talvez passasse por algum fenômeno de dor ou sofrimento. Quem não suportando não só a própria situação em si, mas a mente, em questionando a razão de sermos aparentemente as vítimas daquelas dores e do sofrimento que por ora nos atinge, fomos trazidos, entre aspas, carinhosamente, no entanto, pelas asas deste anjo chamado dor. Acredito que a maioria de nós, e obviamente, não que por passar daquela porta e receber a orientação dos Espíritos, ou em escutar uma palestra que seja que venha amenizar a nossa dor, solucione a causa. Mas, de fato, vez que outra, em especial neste momento pelo qual passamos na Terra, quando temos notícias de pessoas aqui e acolá que são tomadas por este vírus e às vezes de forma inesperada volta à pátria espiritual, além dos reveses dos mais diversos que este momento pandêmico possibilitou e possibilita a muitas pessoas, nós perguntamos o porquê disso, qual a causa da dor, qual a causa do sofrimento, qual a causa dessas angústias. E é interessante que quando nós vamos perceber os grandes nomes da humanidade, todos eles, em especial aqueles que vieram trazer a mensagem da espiritualização do ser, tocam nessa vertente e chamam a atenção porque eles partem da observação do próprio ser humano que os cercavam, percebendo a dor em si próprio, mas também refletida na vida de todos aqueles que estavam próximos. E ali levantaram as suas teses, que por mais diferente que aparentemente seja, todas elas em essências versam sobre uma realidade única. Em especial, gostaríamos de, antes de adentrar no conceito que a doutrina espírita traz, nos dando um manancial profundo para que a gente compreenda a dor, veja a sua causa e, obviamente, estabeleça uma atitude coerente frente a esse elemento que nos tira da zona de conforto, nós iremos passear levemente num conceito que nós gostamos muito, porque um destes seres iluminados que olhou para este fenômeno doloroso de sofrimento, em observando o ser humano e nos trouxe às suas conclusões, foi Siddhartha Gautama, o Buda. E ele, obviamente, dizia que, de fato, quase o objetivo do ser humano na Terra é fugir à dor, fugir ao sofrimento. E, por conta disso, ele se entrega em buscas inúmeras, através de tudo aquilo que nós conhecemos como sendo os nossos desejos, para que, uma vez saciados esses desejos, as dores não encontrem espaço, mas quase como um paradoxo, na medida em que nós vamos saciando esse desejo, como o homem é insaciável naquilo que ele busca, ele sofre porque não atinge. Em observando então essa dicotomia, esse paradoxo do ser humano, Buda diz que há 3 causas do sofrimento humano e que vale muito a pena nós entendermos o que ele nos fala, porque talvez esteja relacionado diretamente com o nosso cotidiano em situações tão simples que, utilizando agora a palavra do Evangelho, nós não temos muitas vezes os olhos de ver, nem os ouvidos de ouvir. Buda, ele vai dizer que a dor e o sofrimento surgem dessas 3 situações, das quais a primeira delas, ele diz que seria a dor advinda da própria dor. Essa da qual a ciência avança, nos dando a possibilidade dos analgésicos, dos mais diversos, àqueles mais simples do cotidiano, àqueles que atingem o sistema nervoso central, no objetivo de fazer com que o organismo não responda ao estímulo doloroso. É óbvio que aí ele teve uma observação que qualquer um de nós pode ter, quando nós, ao sairmos daqui, por exemplo, de maneira desavisada, topamos numa quina de uma mesa
ou de uma cadeira, ou até mesmo numa pedra, o dedo vai passar pelo processo da inflamação, ele é demacia, logo ele dói. Então, segundo o Buda, é um sofrimento, é a dor advinda da própria dor. Não tem ali um elemento, a não ser a própria dor sendo o elemento que ali está causando. E nós percebemos hoje que, de fato, há situações desse porte, porque, afinal de contas, somos frágeis, apesar de muitas vezes no nosso psiquismo não nos entendermos desta situação. E é tão real que, se formos olhar a própria história da humanidade, de tempos em tempos, temos situações como essa de um vírus, que acredito aqui que ninguém nunca pôde vê-lo, a não ser às vezes em imagens ou em algum tipo de diagrama, mas que todos nós percebemos a sua força avassaladora. E a humanidade passa quase que ciclicamente por estes períodos, talvez um convite a uma reflexão para percebermos o quão frágil nós somos e que tem determinadas situações que nós deveríamos valorizar para superar. Dando continuidade ao raciocínio, Buda agora vai falar de algo de fato fundamental, que talvez não esteja tão óbvio aos nossos olhos como esta da dor ou do sofrimento advinda da própria dor, mas agora a dor da impermanência. Ele diz que este sentimento de impermanência, mesmo que subreptício, mesmo que nós não estejamos diretamente em contato com ela de forma tão clara e consciente, responde por uma boa parte dos nossos sofrimentos. E se não vejamos, quando nós nessa fase em que estamos, se porventura formos ou contraídos ou contrairmos esta doença, durante aquele período de 12 dias até 14 dias, cada dia será uma angústia, porque nós não sabemos se amanhã nós estaremos. Nós tivemos pessoas muito próximas da família que tiveram, e depois vieram ao relato e diziam: Alisson, era uma angústia. Quando eu colocava no dedo e via a minha oxigenação e que ela baixava, eu dizia: meu Deus, eu vou ter um infarto. Eu já não sabia se eu iria, Alisson, morrer por conta já do vírus ou se eu já ia morrer pela própria angústia de achar que eu iria. De todo jeito, na cabeça dele, ele morreria de uma forma ou de outra. Isso é interessante, porque a impermanência ela é presente na nossa vida desde o momento que nós reencarnamos. É tudo a impermanência. Nós adentramos no ventre, no processo da reencarnação, desde lá a impermanência. Porque talvez a mãe não queira e pense no aborto e venha a expelir. Nós já estamos correndo risco. Chegamos à Terra e a partir daí inicia-se toda uma gama de situações que fogem ao nosso controle. Mas nós não fomos trabalhados durante a nossa infância, a adolescência, pelo menos não no contexto da sua maioria. As nossas crianças, já evangelizadas desde cedo, compreendem que há uma inteligência suprema, não há o acaso, e que de fato nós somos seres eternos, estamos vindo do mundo original para voltarmos a ele em breve, e que de fato tudo modifica, porque a própria natureza nos fala sobre a impermanência, mas nós somos tão tardos que acreditamos que controlamos absolutamente tudo, e essa impermanência permeia a nossa vida, gerando dor atrás de dor. Vejamos na família. Se o filho ou a filha não se comporta tal qual nós gostaríamos, é a impermanência, porque a impermanência é essa mudança que não é esperada por nós, nem foi projetada. E nós temos um hábito péssimo de querermos controlar aquilo que nós não controlamos. Isso gera dor e isso gera sofrimento. As relações que nós trazemos, quantos casamentos eternos, até o momento em que gera um problema e um dos lados diz: olha, já não dá mais. Mas você nem falou, mas não dá mais. E a pessoa parte. Isso gera dor, a impermanência na relação. Assim como quando as pessoas de fato chegam um momento em que retornam ao plano espiritual, porque não há uma lógica. Nós criamos a lógica. Nós achamos que as pessoas que são mais novas, elas não podem voltar porque ela tem uma vida pela frente. Quem disse? O problema é que nós condicionamos o nosso cérebro de tal maneira que é normal seguir este ciclo para chegar ao fim, mas se nós não somos da terra. O normal é estarmos na pátria espiritual. Aqui nós viemos para um processo de aprendizado e evolução. Quanto tempo
aqui ficaremos? Não sabemos. É a impermanência. Às vezes, há pessoas que se esforçam porque têm o desejo de obter determinado objeto, e é muito comum na sociedade como a nossa, que colocamos nas coisas os elementos que irão suprir as nossas ausências. E criaram uma coisa extraordinária, o tal do cartão de crédito, porque você divide a perder de vista. Então você alcança o que você quer e continua pagando, mesmo quando você já abusou daquele ou já lançou um mais novo. E aí você já fica na ideia de vender aquele para conseguir o mais novo. Mas o problema não está aí, porque não são, às vezes, também nenhuma surpresa para num contexto social como o nosso, onde todos também desejam tanto quanto nós desejamos, onde a moralidade ainda não se faz equilibrada a todos os indivíduos que estão na terra, e às vezes estamos na praia de forma desavisada, recebendo e enviando mensagens por determinado aplicativo, quando alguém que também tanto deseja um objeto como aquele nos solicita carinhosamente. E às vezes nem solicita, só toma emprestado e corre. A sensação é horrível. Há algumas décadas já tivemos esta sensação. Ainda bem que faz tempo que nós não temos e espero continuar sem ter, renovar essa experiência. Mas é uma experiência de vazio, depois uma experiência de revolta, depois você fica naquela, eis que é a melhor parte, porque você agora doou a seu irmão e ainda está pagando por ele todas as prestações. É a impermanência da posse, porque de fato, absolutamente, de fato, nada é nosso, nem o corpo. É um empréstimo que nos é dado. Então, Buda foi muito feliz quando ele coloca a segunda razão do sofrimento, a impermanência. Então, Emmanuel, no Palavra de Vida Eterna, ele diz assim: agradeça este dia e este momento, porque agora, neste exato momento em que inspiramos e expiramos, muitos estão dando o seu último suspiro na face da terra. A impermanência. E aí a gente começa a buscar na mente como de fato a impermanência nos causa sofrimento. E por fim, Buda vai concluir de uma maneira brilhante, porque a primeira seria a dor, o sofrimento vindo da própria dor, a dor advinda da impermanência, e uma outra que hoje no nosso contexto de sociedade ele é gritante. Mas mesmo que não o fosse, na nossa realidade diária, ela também nos atinge, que é a dor advinda dos nossos condicionamentos. Mas, Alisson, como assim? Todos nós somos condicionados, todos, sem exceção. Recebemos um código de ética dos nossos pais, que vieram dos nossos avós, aprendemos o certo e o errado, ou pelo menos acreditamos que aprendemos o certo e errado. E a partir dali sofremos todas as vezes que temos que nos relacionar, seja com pessoas ou situações que fogem ao nosso padrão de código de ética, no qual nós fomos condicionados para dizer o que é o certo, o que é o errado, nós sofremos. E acredito que isso foi de uma delicadeza de Buda, porque, de fato, como nós sofremos, porque nós gostaríamos que os outros agissem da mesma forma que nós muitas vezes agimos. Mas se uma pessoa me fizesse o que eu fiz a outra, eu iria lá e agradeceria, eu teria consideração, eu teria respeito, e nós sofremos pelo fato da pessoa não fazer aquilo que a gente espera, é o nosso condicionamento. Nas nossas relações, por que tantas vezes não dá certo? Porque há expectativas de ambos os lados. E nós ainda estamos numa condição de querermos do outro algo que seja compatível com aquilo que nós investimos. E não estamos aqui falando em termos de crítica que não deve ser assim. Estamos numa escola, num processo de aprendizagem. E o nosso guia e modelo será sempre a figura de Jesus de Nazaré. E nós olhamos para ele e ficamos pensando o quão difícil é chegar naquela situação. Quanto estamos ainda a exercitar num homem que curou corpos, que curou almas, toda uma população levando a palavra de paz e equilíbrio, renovando as esperanças num tempo tão difícil,
E naquele exato momento histórico em ser escolhido entre o Filho do Homem e o Filho de Deus, mas do Deus da horizontalidade, porque Barrabás, a tradução do nome não é outra senão Filho de Deus, Bar-Abá, filho de, porque o prefixo Bar significa filho de, Abá é Deus, então Barrabás era filho de Deus e do outro lado o Filho do Homem, ou vamos dizer, o Filho de Deus também. Naquele instante a população grita por Barrabás, eu fico pensando, Pai Celeste, se fosse cada um de nós, eu não posso nem falar pelos demais, não posso falar por vocês, mas eu posso falar por mim. Eu ficaria arrasado. E teria a mesma sensação, talvez, que eu tive quando eu fui convidado a doar meu telefone uma vez. Era o sentimento do arrasado e depois o sentimento da revolta. De você dizer, puxa, a gente se entregou, fez tanto. E nesse instante a gente é trocado. Mas porque nós criamos este formato em nossa mente, de que na medida em que nós fizermos, as pessoas irão reconhecer. Eu me dedico ao filho ou à filha, e este, quando cresce, simplesmente se revolta e age de maneira completamente diferente daquela que nós ensinamos. Que situação dolorosa! E a família se transforma num verdadeiro cadinho, onde os indivíduos que estão ali agora passam a ter que trabalhar valores para que possam conseguir conviver, no mínimo, em equilíbrio. É o sofrimento pelos nossos condicionamentos. Há situações tão diversas hoje, que também são frutos de um condicionamento externo, porque hoje é necessário ter o corpo perfeito. Não é importante se você é feliz com o que você tem, o importante é você ter aquilo que os outros dizem que é a felicidade. E nós começamos a sofrer para atingir a meta dos outros e nunca perguntamos se aquela é a nossa meta. É o sofrimento advindo do condicionamento. E quantos outros exemplos nós poderíamos falar aqui de condicionamentos mil? E nós não nos apercebemos, porque compramos a ideia dos outros. E mais uma vez, Jesus se volta para nós como um indivíduo cuja autonomia nos chama a atenção, porque ali era verdadeiramente livre. Nós nos preocupamos com a opinião até dos outros, o que é que vão achar. E eu falo muito, às vezes em palestra, dizer um não de uma forma pacífica, mas em paz consigo próprio, como é difícil, porque nós ficamos querendo convencer o outro de que de fato eu não tenho condições, quando realmente eu não tenho, mas eu não sei se o outro vai acreditar, e aí eu tento dizer um não e justificar nos mínimos detalhes, quando o não já seria talvez suficiente. E aí nós sofremos pelo condicionamento de dar aos outros o direito e, acima de tudo, de comandar a nossa vida. De uma forma quase velada. Jesus, por sua vez, não tinha essa preocupação. Era um ser integral. E é. Ia comer com os fariseus, ele não lavava a mão, porque parece que ele batia na ferida. E aí os fariseus diziam, opa, você e os seus não lavam as mãos? Ele disse, engraçado, vocês são preocupados com o movimento exterior, mas por dentro são cheios de iniquidade e podridão. E com isso vocês não se preocupam. E não se abalava. No nosso caso, a gente se irrita. Criamos inimizades. Porque o contrário, ele é algo pessoal. Quando, na verdade, nada mais é do que um nível de consciência que ali se encontra. Tendo todo o direito de não atingir aquilo que nós acreditamos que atingimos. Quando olhamos para a nossa política hoje, como não é senão esse condicionamento? Cada um do seu lado, condicionado dentro das suas ideologias e verdades, e agora passam a viver algo pessoal e chegam ao ponto de dizer, eu não quero ter no meu ciclo de amizade quem goste de A ou de B. Eu digo, e o amigo é espírita? E o amigo é católico? Evangélico? Porque se for ateu, eu até entendo. Não porque o ateu tem que ser destituído de ética, mas porque ele não tem nenhum outro princípio extra de espiritualização que o leve a refletir. Porque Jesus vivia com os contrários, porque os fariseus eram contrários, os doutores da lei eram os contrários. E aqueles outros sofredores estavam vinculados às coisas do mundo, enquanto Jesus falava das coisas do céu. Mas ele não dizia, eu não quero ao meu lado estas pessoas. Como eu modifico? Como jogar uma semente?
criando conflito, defendendo-se num ponto de vista que muitas vezes não nos cabe. E aí vamos criando rótulos dos mais diversos. E estes rótulos que nós criamos geram sofrimento, porque é o condicionamento, porque o rótulo nada mais é do que um condicionamento nosso e do outro para conosco. E aí fica difícil viver em sociedade. É tão profundo o Evangelho que nós ficamos refletindo como a proposta espírita ela é diferente. Uma vez me disseram, Jesus não é favorável e a doutrina espírita não é favorável a ter armas de forma nenhuma. Eu disse, como nós tornamos rasteira a doutrina, como nós interpretamos Jesus de forma rasteira. Porque a doutrina espírita, ela não investe em ideologias, ela investe no ser humano. E a maior prova do que nós estamos falando é que com certeza Jesus sabia que Pedro andava armado. Ou será que Jesus não sabia? O governador do planeta, que conhecia e chamou os apóstolos nominalmente para fazer parte desse seu colégio apostolar, não sabia que Simão Pedro andava armado. E é tão real que no momento em que ele é pego no jardim, Pedro desembainha a espada e o que é que ele faz? Pedro, embainha a tua espada, porque quem matar por ela, perecerá por ela. Ele não disse, joga fora, porque não disse antes, 3 anos convivendo. Ele nunca falou. Porque o problema não era se tinha arma ou se não tinha arma. A doutrina espírita, baseando as suas lições na figura de Jesus de Nazaré, investe no ser humano. Porque o ser humano transforma uma caneta em arma quando ele está irado e ele perde o controle sobre si próprio. Mas nós queremos a superficialidade e criamos esses condicionamentos. E o pior, abraçamos todos eles e agora mesclamos com a religião para que se torne um ponto de vista religioso, quando Jesus nos falava para a construção do reino divino no coração do homem. É preciso mudar o ser, não a aparência do ser. Então esses são os condicionamentos que nos geram sofrimento e irritabilidade dia após dia. Não à toa Jesus nos dá de forma extraordinária a chave para essa convivência. A cada um segundo as suas obras. Cada um dará conta da sua administração. Façamos nós o melhor. O que o outro fará é responsabilidade dele. Está lá no colégio apostolar. Pedro o negou e voltou atrás. Judas o traiu, mas sucumbiu à própria dor e suicidou-se. Mas todos tiveram a sua chance, mas cada um respondeu por suas atitudes. Então Buda fecha de forma extraordinária a causa dos nossos sofrimentos. Mas ainda assim há situações que nós não conseguimos talvez encaixar nessa tríade, na dor advinda da própria dor, na dor daquilo que é impermanência e na dor advinda dos nossos condicionamentos. É aí onde a doutrina espírita nos falará no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, uma tese extraordinária, no qual Allan Kardec, de maneira brilhante, estrutura o raciocínio para compreendermos a causa, a origem e, acima de tudo, como agir frente a esse fenômeno doloroso, seja ele singular, pessoal ou coletivo, como no momento vivemos. Quantos de nós não tem situações que só nós sabemos das dores que estamos carregando? Ao mesmo tempo, olhamos para o mundo e percebemos o mundo passando por uma situação de uma dor coletiva. Fora as tragédias que, vez por outra, acontecem e nós ficamos, meu Deus, o que foi que houve? E neste capítulo, a doutrina espírita, ou melhor, em especial Allan Kardec, estrutura começando do começo. Obviamente, porque típico de um professor, de um mestre, que ele precisa dar a base para que o pensamento ele consiga subir, erigir esse templo extraordinário, sustentado em bases fortes e inabaláveis. A primeira coisa que ele fala é que do entendimento que nós temos de Deus já nos impulsiona a percebermos que há causas, de fato,
para o sofrimento humano, seja ele pessoal, seja ele coletivo. Porque Deus é soberanamente justo e bom. E esse Deus que é amor, no qual foi conceituado por João Evangelista, e agora estendido o conceito para ser soberanamente justo e bom, não cabe os sofrimentos de uma forma que não tenham razão. Caso contrário, esse Deus vai perder a sua essência e será aquele Deus antropomórfico, em que agora tem ira de um em detrimento de outro e vai castigar aquele em detrimento daquele outro. Mas, na verdade, foi apresentado por Jesus como Pai, figura peculiar de toda a sociedade. Não há quem não tenha tido um pai. Pode não tê-lo presente, mas teve. Houve o empréstimo do código genético, bem como há sempre alguém que lhe serve de tutor, nem que seja imaterial, mas tem. Então todos nós temos essa consciência. Ora, se Deus é amor, se Deus representa-se na figura de um pai, e esse pai é a inteligência suprema, causa primeira de tudo que acontece, que já aconteceu, ele não iria fazer com que um filho sofresse simplesmente porque ele estava de mau humor naquele dia. Allan Kardec inicia o capítulo nos falando sobre essa realidade, o que nos chama desde já uma atenção, e nós puxamos aí o freio de mão, de fato. Se acreditamos num Deus, e esse Deus é soberanamente justo e bom, alguma razão tem. Agora, a doutrina espírita, ela apresenta a tese da reencarnação, o que a ciência vem ao longo do tempo demonstrando aqui e acolá, ramos filosóficos que corroboram com a tese de que, de fato, a nossa consciência vem antes do túmulo, ou melhor, antes do berço e continua após o túmulo. Mas aí, mais uma vez, vem um hábito milenar de cada um de nós, a transferência de responsabilidade, e espírita adora. Porque é um mecanismo de fuga que talvez Freud não tenha tido a oportunidade de estudar, tendo em vista o tempo, e nem ele quis se debruçar sobre a doutrina espírita. Mas talvez nos tempos de hoje, se tivesse contato e pudesse, talvez ele iria acrescentar nos mecanismos de fuga do ego, ele colocaria ali a questão da reencarnação. Nós temos dois extraordinários mecanismos de fuga. Primeiro, a reencarnação, que a gente diz, isso daí é karma. E é a coisa que a gente joga, porque é karma. E a segunda, que o espírito adora, é meu espírito obsessor. O danado é que o espírito obsessor só empurra a gente para fazer aquilo que a gente gosta. Eu nunca vi. Quando se fala em dieta, eu sempre falo na dieta, né? Eu sempre digo isso, que a gente sempre está tentando manter a saúde. E aí ele nunca diz, vá comer alface, chuchu, que é bom. Não, ele vai dizer, coma de verdade, porque é gostoso, aproveite agora. A culpa é sempre do obsessor, nós temos esses dois mecanismos de fuga. E é interessante que Allan Kardec, quando ele fala sobre a questão da divindade, ele vai apresentar, na sequência, uma coisa muito interessante, e que eu vou pedir licença para ler rapidamente, porque ele vai dizer causas atuais das aflições. É o item. Quando ele vem conversar sobre a realidade de Deus, da justiça da aflição, ele não vai colocar a causa primeira no ontem, porque era o esperado do espírita, porque nós queremos dizer que tudo a culpa está no ontem. E eu já ouvi pessoas conversando comigo uma vez, disse, Alisson, mal do espírita é porque tudo do espírita já é consequência do ontem, ou é os espíritos que estão ali perturbando. E eu achei engraçado, porque há pessoas que você tem condições até de rebater, tem outras que não valem nem a pena. Eu digo, mas não é bem assim não, mas respeito sua opinião. Mas vejamos o que Allan Kardec coloca rapidamente nas causas atuais das aflições, para a gente perceber se de fato não há origens. E se a gente não tem uma certa responsabilidade no cartório, ele diz assim, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, por falta de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Veja, quantas situações negativas não surgem disso. Falta de ordem, falta de perseverança, mal proceder, ou por não terem sabido
limitar seus desejos. Quantas situações que nós sofremos por conta disso? E geramos aquele boleto que não queríamos ter gerado, porque eu queria a coisa, mas eu não queria o boleto. Mas o meu desejo é maior do que eu posso. Às vezes até maior do que a força dos meus pés. Aí eu digo, não, mas pelo menos eu faço, usufruo e devolvo. Eu já vi pessoas dizendo isso. Nada contra, mas é um sofrimento. E ele continua. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Não havia sentimento, havia interesse. E não só interesse na questão que seja, porque pensamos logo na questão financeira, mas até mesmo na vaidade, na beleza, esquecendo que o tempo chega para todo mundo e a convivência exige determinadas renúncias que hoje às vezes a gente não quer fazer, porque estamos num período, como diz Bauman, de uma sociedade líquida. Deu problema, não se pensa em consertar, a gente troca. Só tem um detalhe. Aquele que eu quero consertar, eu já conheço onde está o problema. O novo, eu ainda vou descobrir. Não é melhor se esforçar para consertar? É melhor. Tenta-se uma, tenta-se duas. Mas o problema nosso é esse, porque hoje criaram um condicionamento de que nós temos que ser felizes a todo custo. Será que a todo custo? Talvez o preço seja bastante caro, inclusive para uma próxima. E ele continua, ele vai além. Vejamos quantas situações do cotidiano, quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas situações em família disputando coisas como se aquilo ali fosse eterno, como se todo mundo fosse ficar na terra o tempo inteiro. Vai ter que largar do mesmo jeito. De uma forma ou de outra. E aí se disputa, cria-se o conflito, briga. Olha aí, olha a infelicidade, olha o sofrimento. Porque agora a gente está brigando, está entrando em conflito com a pessoa que no fundo nós amamos. Mas o nosso desejo fala mais alto, a questão da aquisição fala mais alto ainda, e nós não conseguimos dizer um não, ou abrir de mão, quando a vida nos fará abrir de mão cedo ou tarde. Mesmo que a gente não queira, vai, porque a gente não leva nada. E é a maior realidade, nós não levamos. E Kardec continua, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e do excesso de todo gênero. Aí a doença chega, e aí a gente reclama com Deus. Porque eu sou doente, aí acha que os espíritos vão dizer assim, não, meu filho, é porque numa vida passada, quantas vezes eu não vejo o nosso irmão Yuri, o mentor da casa, a dizer, meu filho, é uma questão de equilíbrio. Quando você desequilibra de um lado, o organismo se ressente do outro. Não adianta. A medicina hoje, ela é louvável, ela é nobre, como sempre o foi, mas ela trata do problema. Nem sempre ela consegue ser preventiva, no nível que a doutrina espírita consegue. Há pessoas que trabalham de domingo a domingo, em busca de... Não, Alisson, eu planejei na minha vida. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu planejei minha vida. Eu vou trabalhar durante 15 anos nessa forma de domingo a domingo e depois eu já tenho condições de me aposentar. O problema é que às vezes não chega nos 15, desencarna antes. E é tido como suicida inconsciente, porque são os excessos. E aí eu lembro que na própria doutrina espírita ele diz, rico, verdadeiramente rico, é quem menos necessidades tem. Esse é rico. É quem menos necessidades tem. Isso é algo para ser refletido muito em nossa vida. Será que a gente precisa mesmo estragar tudo? Tudo, todos os recursos que nós recebemos da divindade? Quando ouvimos André Luiz no livro Missionários da Luz falando do que é o processo reencarnatório e as energias que o nosso corpo é dado pela divindade para que a gente possa usufruir, ele diz, quantas pessoas não desgastam os seus mananciais de energia noites afora, achando que estão aproveitando a vida e, na verdade, fazendo com que ela encurte. E Manuel Filomeno de Miranda, espírito que temos um carinho especial, vem nos dizer que a maioria de nós desencarna antes do que deveríamos,
por aquilo que nós fizemos, o que fazemos ao nosso corpo. Por conta da qualidade do pensamento que emitimos e os desgastes que submetemos à máquina orgânica. E está aqui escrito. Allan Kardec nos falando das causas atuais das dores, das aflições. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Desde cedo o Evangelho vai falar, a criança apresenta já aquela tendência, é a hora de combater, mas é tão bonitinho. É bonitinho, só não esqueça que aquele bonitinho vai crescer. E que depois que está estabelecido o conteúdo para você modificar, não consegue. E aí vai vir a dor, o sofrimento, porque vai ver o filho sofrer e no fundo vai saber que a origem do sofrimento do filho foi a própria conduta que não foi a coerente. Pais que dizem, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pais que aprendem na doutrina espírita que determinados hábitos que socialmente são aceitos, talvez para aquele filho, um espírito sim comprometido que já traz a tendência em si, seja uma coisa que na psicologia se chama de gatilho. E ele agora volta a desenvolver os mesmos velhos hábitos, porque painho e maninha foram os que iniciaram novamente, quando prometeram na erraticidade, no mundo espiritual, que iriam direcionar seus filhos de forma diferente. Os problemas estão agora, não estão ligados no ontem. A hora é agora. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Há quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo. Veja aí Allan Kardec perguntando. Aflições do dia a dia, do hoje, que não necessariamente estão relacionados com determinadas obrigações do ontem. E aí sim, após levar o indivíduo a refletir sobre as causas atuais das aflições, aí vem o outro item, causas anteriores das aflições. Agora sim. E mais uma vez ele vai nos trazer com uma beleza e uma profundidade peculiar, porque nos lembra que somos espíritos imortais, que estamos dando apenas continuidade à nossa história, ao nosso livro, porque todos nós temos um livro a escrever, no qual muitas páginas e capítulos já foram escritos para trás, que hoje nós estamos dando continuidade a este romance, que já começou talvez há milênios, e que agora, para dar continuidade, eu preciso fechar algumas histórias. Porque um romance não é assim? Levantam-se situações e ao longo do livro vão se fechando as histórias, fechando os personagens. E aí a gente vai entendendo, e quando o autor porventura erra, a gente diz, engraçado, o autor não falou de fulano. Mas Deus é soberanamente justo e bom, Ele é perfeito, não há erros. Nós jamais deixaremos de fechar as nossas histórias, os nossos ciclos. Às vezes, não se tem condições de vivê-la na plenitude hoje, porque os nossos ombros ainda não têm força suficiente de suportar consequências de outras histórias que nós criamos lá atrás. É preciso o romance se desenvolver, crescermos em robustez moral, para lá na frente vir a consequência e a gente ter a condição de dar certo. Então, quando se fala das causas anteriores das aflições, nós iremos classificar, como os espíritos colocam nesta obra, assim como Joana de Ângeles vai colocar também um estudo no livro chamado Plenitude, ela vai nos dar a possibilidade de entendermos os dois grandes grupos das provas e das expiações. O que seriam as provas? Serão aquelas situações em que nós, tendo consciência na erraticidade do que fizemos ontem de equivocado, juntamente com os nossos mentores, nós orquestramos um sem número de situações na Terra para, de fato, crescermos na medida em que formos aprovados por média. Porque é uma prova. Se é prova, tem média, tem que se passar. É orquestrado. O nosso mentor fez parte. Não foi uma coisa que caiu de paraquedas, não. Não, pode ficar certo. Aconteceu. Você sabia. É tão real que no primeiro momento nós nos abalamos.
ficamos até meio perdidos, mas passado o momento daquele susto, desta surpresa, a gente respira serena e diz, agora eu vou enfrentar. E enfrenta. Porque lá guardado, na nossa intimidade, e não poucas vezes nos nossos momentos de sono que nós nos desprendemos, nos deparamos com os nossos mentores novamente e eles dizem, está lembrado? Chegou a hora. A hora é agora. E aí nós voltamos para o corpo, parece que depois de uma noite de sono a gente se encontra, não, realmente não tem para onde eu fugir, agora eu vou encarar. E a gente encara. E obviamente, na medida em que nós sabemos que nós fomos os causadores daquele problema, e que a dor passa a ser o elemento pelo qual eu me livro de uma dor íntima, porque há uma pergunta muito famosa na doutrina espírita, que faz parte daquele leque das perguntas, que nós decoramos as respostas, porque tem perguntas no livro dos Espíritos que elas são quase, a gente consegue fazer um coro. Nós não somos católicos, mas a gente consegue fazer quase um coro. Que é Deus? Se eu perguntar aqui e pedir para todo mundo responder, eu acho que 90% deve responder em voz uníssona. Todo mundo responde. Há uma outra, que da mesma forma ela faz parte deste grupo que pode se transformar num coro, né? Onde está escrita as leis divinas? Na consciência. Sou quase um maestro. Então é dessa forma. Aí a gente passa na consciência e passa batido por essa pergunta e por essa resposta. Só que nós sempre frisamos, doutrina espírita, ela é ciência, mas ela é filosofia. Acima de tudo, filosofia. Porque é exatamente no pensamento sobre o pensamento em que nós temos condições de criar a religação com o Criador. Essa religião diferenciada. Porque não é um religar estrutural, de dogmas, é algo que nos convida à razão, é racional. Então, quando ele fala na consciência, ele acabou de dizer, se as leis se encontram na consciência, a lei é o elemento pelo qual, ou é a ferramenta pelo qual a divindade utiliza para que o indivíduo encontre a paz ou o desequilíbrio, ou a guerra, ou o conflito interno. Quando eu ajo de forma equivocada, fugindo à lei divina, eu crio em mim um conflito. Não é o meu mentor, não é o próprio Cristo, não é absolutamente ninguém que faça com que você se sinta um devedor, é a consciência, porque é lá onde está a lei divina. Então eu me sinto na necessidade de reparar, e aí Allan Kardec nos presenteia mais uma vez, arrependimento, expiação, reparação. Enquanto o espírito não volta, e ele não repara, e ele não resgata, a consciência não o deixa em paz. Não é porque Deus impõe a ele, você agora vai voltar e vai fazer. É porque quando chegamos na erradicidade, aqueles condicionamentos do certo e do errado caem. E aí vem o choque. Caem. Então, há situações hoje que nós abraçamos. Olha, eu sou espírita, mas eu defendo o aborto. Não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas em termos de lei divina, a doutrina espírita é clara de que nós não temos a mínima condição, nem a autorização divina para extinguirmos uma vida. Isso é ponto pacífico. Se tem alguém que é espírita e defende, é uma questão pessoal, não doutrinária. É respeitável, porque cada um há de responder por si próprio. Mas quando chega do lado de lá, ele vai se deparar com a lei real. Lá ninguém está preocupado se você acreditava ou não acreditava, porque essa lei está na consciência. E na hora em que ela está na consciência, agora você vai olhar para trás e dizer, Pai Celeste, eu encabeçava um grupo que defendia, e um sem número de crianças e espíritos que estavam reencarnando foram executadas por conta desse mote, dessa bandeira que eu defendia. E aí você não tem paz. E aí você não tem equilíbrio. Mas é porque Jesus está lhe acusando? É porque o juiz está lhe acusando? Não, é a consciência. Porque a lei divina está na consciência. E agora eu sofro. E no momento em que eu sofro, eu imploro, me dê a oportunidade de voltar à terra, para que eu possa reparar o equívoco, independente da forma que for, mas eu preciso, porque enquanto eu não fizer, eu não terei paz. E quem não tem paz, em termos de espírito, ele não terá
a ideia do paraíso estabelecida. E aí volta à terra. E agora volta à terra com algumas necessidades. Então esta ideia que estamos passando, ela vai acontecer em todos os âmbitos. Se nós ceifamos a vida de alguém de determinada forma, não são poucas as vezes que a gente vai querer voltar para salvar aquela pessoa, ou uma outra na mesma condição e dar a vida por ela. O Espírito Manuel Filomeno, na obra em que fora lançada no dia 30 de dezembro do ano passado, alguns dias atrás, no rumo do mundo de regeneração, ele fala dos médicos, dos enfermeiros que estão na linha de frente e que desencarnaram trabalhando. E aí ele comenta, foram espíritos que anteriormente a esta existência, eles simplesmente abusaram da medicina. E como a consciência doía, tiveram a oportunidade de voltar à Terra e pediram para voltar como médicos e em algum momento da vida dar a sua vida em prol daqueles outros que um dia tirou. Vão para a linha de frente, tratam, são acometidos, resgatam o débito e voltam para a espiritualidade com a consciência em paz. Prova. Deus é soberanamente justo e bom. Viemos do mundo espiritual e a ele voltaremos, com Covid ou sem Covid. Porque antes do Covid muita gente morria, não sei se vocês sabiam disso, mas morria. E ainda vai morrer. Porque parece que o mundo só morre porque tem Covid, e não é real. Então vejamos a beleza da justiça divina. Então todos nós temos as nossas provas. Agora vamos pensar nessas situações que Allan Kardec coloca como as causas atuais das aflições. Agora vamos ver as anteriores que refletem hoje. Aí eu vou para a família e encontro aquele indivíduo que destoa, que eu faço tudo por ele, Alisson, e parece que não gosta de mim. Aconteceu algum fato? Vamos para a terapia. Aí leva para a terapia, faz terapia o tempo inteiro, não descobre absolutamente nada, do ventre para cá. Nada. É gratuito. Às vezes chega até a dizer, eu não sei o que é que tem, mas eu não sinto, é alguma coisa que eu não sinto. Eu sinto por papai, eu sinto por mamãe, mas eu não sinto por você. Aí é a beleza da doutrina. Porque se a razão não está agora sim. Se eu não fiz nada hoje que justifique a situação, é porque veio e Deus, soberanamente justo e bom, cuja lei soberana é a lei de amor, devolve este espírito para dentro de um núcleo em que ontem foi problema, para que agora tenham a chance de reatar. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que na nossa condição amar é um sacrifício ainda. Perdoar é um sacrifício, é um sacro ofício, é um trabalho sagrado da transformação. E aí precisamos entender que às vezes são encarnações e encarnações. Não é uma não, é porque a gente tem hábito de ser pontual. Mais uma vez um condicionamento que nós criamos. Para esse problema foi só uma encarnação. Às vezes nós somos inimigos de várias. A gente não conseguia sequer estar debaixo do mesmo teto. Hoje a gente já está debaixo do mesmo teto. Vá lá que eu não me gosto. Não gosto do outro, nem o outro gosta de mim. Mas a gente já consegue conviver sem se matar. Já estamos no lucro. E quando um destes se torna espírita e compreende que a causa está lá atrás, porque alguém já fez mal a alguém, e na outra, o outro alguém fez mal a alguém, cada um tem sua mágoa, aquele que conhece a doutrina espírita, compreendendo a razão e a origem, muda. Esforça-se por mudar, nem que seja para o exercício e ficar calado. Difícil. Vocês estão rindo, mas é difícil você ficar calado, ouvir determinadas coisas e você, a aguinha da caridade, como dizia André Luiz, enche a boca d'água e não responde. Ele não diz isso, né? Dependendo da situação, você cospe a água e ainda parte para cima. Dependendo do nosso nível. Mas está aí a origem dos sofrimentos, a origem das aflições. São essas provas que todos nós temos. Mas percebamos que se a lei divina encontra-se na consciência,
nós só chegaremos ao nível da paz que desejamos quando resgatarmos, quando formos aprovados. Então, viver e conviver com essa dificuldade, ela não é uma condição para o outro alcançar nada, mas é para a minha consciência dizer, não, meu filho, você, de fato, conseguiu resgatar aquele erro. E aí vem o último grupo, que é o grupo das expiações. E Joana de Ângeles, numa forma muito lúdica, faz com que a gente compreenda a questão da expiação. Ela diz assim, o indivíduo, quando ele se equivoca, a divindade dá uma chance a ele e coloca-lhe a prova. E aí ele reencarna com a prova. Mas o danado é tão renitente que ele diz, eu não quero, e faz errado novamente. Então ele deixa de ser réu primário e agora ele vai ter pena alternativa. Ainda assim é a prova. E na pena alternativa ele burla novamente a lei. Ele pula novamente a lei. Mas essa lei está na consciência. Só que o indivíduo ele é tão difícil que aí a divindade diz, bem, já foi lhe dado 2, 3 chances. Em todas elas você pulou. Agora você vai numa condição de encarcerado, você vai preso. E aí ele vai preso no corpo. Então o corpo deformado, as deficiências mentais, as determinadas síndromes que nos atingem, que nós não temos como escapar, são as expiações. Aquelas em que nós queremos fugir e não conseguimos. Para que haja um reequilíbrio, para que o indivíduo aprenda. Muitos suicidas acontecem em que eles agem contra a própria existência, maculam o perispírito. Às vezes, um tiro na cabeça reencarna com anencefalia, hidrocefalia ou outros problemas. E aí ele passa uma vida inteira reequilibrando o perispírito que foi desequilibrado pelo ato de não obediência à vontade do Pai. Aí quando termina a expiação, que maravilha, terminou a expiação. O espírito volta agora leve, só tem um detalhe que nós precisamos acrescentar, e é importante que nós não esqueçamos. O indivíduo que supera a expiação, na próxima ele será provado no que ele caiu. Então, aquilo que levou o homem ao suicídio, aquele indivíduo ao suicídio, provavelmente ele terá na outra existência uma situação similar para ver se de fato ele aprendeu a lição. Então não é porque eu espiei que eu estou livre. Não, eu espiei. Eu era rebelde, revoltado. Agora eu vou ser testado naquilo que eu não aceitava. Então nós percebemos que de fato a origem dos sofrimentos são diversas. Mas, mais uma vez, Allan Kardec, de forma muito feliz, ele nos diz que todas as vezes que nós não nos submetemos à vontade de Deus, nós estamos angariando provas e expiações para o nosso amanhã. Porque se Deus é a inteligência suprema, tudo aquilo que nos ocorre no cotidiano é responsabilidade nossa, porque nós plantamos e Deus nos dá a chance de repararmos o quanto antes, para que a nossa consciência, quando retornarmos à pátria espiritual, diga, você foi absolvido do seu próprio equívoco. Então, a maneira de se passar os problemas não é outra, a não ser com fé, resignação e confiança nos desígnios de Deus. Essa é a nossa forma de passar. E o passar é a grande solução para as dores que marcam a nossa consciência. Que possamos então fazer a nossa parte em resgatar com dignidade, com resignação, tudo aquilo que fizemos. Que tenhamos a possibilidade de perceber esses nossos condicionamentos e superarmos, tendo a certeza que o amanhã virá, mas a forma com que ele vai vir será sempre atrelado àquilo que estamos plantando nos dias de hoje. Que tenhamos essa coragem. A todos, um grande abraço. Votos sinceros de saúde e paz.